Bom dia, então, vou começar a mostrar o meu programa, vou explicar então o código. Então vou dar um play aqui para mostrar como é que ele funciona primeiro. Então eu dividi então em três locais, né, layouts, e eu fiz também os painéis, então vou mostrar como é que ele funciona e os botões também. Fiz um botão limpar e um fechar, fiz para poder modificar também o estilo dele. Então vou mostrar como ele funciona aqui, ó. Quando eu vier no valor real, por exemplo, eu quero R$1, eu quero transformar ele para dólar. O dólar está 4,1 hoje. Então, quando eu colocar de dólar para real, eu tenho real para dólar. Então, se eu tiver R$1, 4,1, ele vai ficar 0,24. Se eu fizer o contrário, por exemplo, ó, o $1 vale 4,1 hoje, tá? Então, por exemplo, tenho $2, eu quero saber quanto ele vai ficar em real, dólar para real, ele vai multiplicar. Então, um divide e o outro multiplica. Eu fiz ele bem simples. Então, vou mostrar como é que funciona o código. Então, primeiro aqui, eu criei ele como trabalho grau B, tá? Então, eu estendi o JFrame e eu implementei também aqui o Action List, né? Ele está aqui embaixo. Então, para os eventos, então quando eu clicar, tá? Então, eu criei, então, criei as variáveis, então, criei uma variável para o JLabel, então, para as caixas de texto, então, real, dólar, resultado, um tracinho, só para fazer uma balada, e um para botar imagem também. Criei também os campos onde eu vou digitar os text fields, que seria o valor real e o valor dólar. Criei os botões, então, né, aqui, então, o dólar, o real, o metal e assim por diante. E fiz o grid bed containers para poder organizar eles depois, então, que eu vou mostrar mais ali embaixo. E os painéis, então, um painel valores, um botões, um resultado, para deixar ele organizadinho, se precisar atualizar, para ele atualizar melhor. Chamei a imagem, tá? Então, coloquei ela lá na raiz e comecei a montar o meu programa. Então, fiz um título, tá? Então, o título, quando eu dou play, vai ficar aqui na parte de cima. Vou jogar ele para baixo. Então, setei ele numa localização, dei um tamanho para ele e não deixei ele ser redimensionado. Então, ele não vai ficar redimensionado. Criei dois formatos de texto, um para o geral e um para os botões aqui para ficar mais, então, Arial e o tamanho da fonte ali. E comecei a criar eles, então. Criei o LBL real, setei ele como a fonte que eu tinha definido aqui em cima, TXT real, com tamanho 15, setei ele, já dei um nome aqui também, ó. Se eu passar por cima e deixar, ele vai dar uma descrição para eles também. Então eu criei uma legenda para ele também. E fiz em todos eles, ó. Fiz para o dólar, criei o campo, e aqui fui criando o da imagem, o do traço, o do dólar. Aqui daí eu criei uma tecla de atalho também, então esses que estão com o tracinho, beleza, e chamei ele, ó, para ele mesmo, e fiz todos eles, ó. Criei o LBL resultado, que é onde ele vai aparecer. Criei a restrição, então eu disse que o preenchimento do espaço, então, o disponível, né? E eu disse que ele vai ser todo o preenchimento que ele conseguir. E aqui eu dei uma margem, então. Botei 4, no exemplo eu tinha colocado como 8, eu mudei para 4, que eu achei que ficava melhor, tá? Então, direita, esquerda, topo e assim por diante. E comecei a criar os painéis, então. O primeiro painel dos valores, que é esse primeiro painel aqui em cima. Então, se a gente olhar o ADD Grid Bag, então, primeiro a coluna e depois a linha.
Isso aí. E aí eu fui criando para todos. Criei para botões, criei daí esse eu quis criar embaixo para fazer ele diferente. Criei um pro limpar e fechar. E aí esse aqui eu quis colocar no leste, oeste, eu quis utilizar isso também. Então eu coloquei aqui, quis colocar um fundo também fiz o mesmo sistema, ó. Fiz o pro resultado, que daí tá aqui. Isso. E aqui eu joguei o valores, os botões e o resultado. Aí o que eu fiz? Nesse aqui eu criei um painel. Eu peguei todos os painéis juntos e agrupei eles. Então coloquei os 3 painéis aqui, tá? O valores, os botões e o resultado. Aí aqui eu fiz um só para o sul, então eu quis agrupar eles aqui embaixo. Eu já criei um painel só para ele, como só tinha ele aqui. Coloquei já na posição certinha, ó, então coloquei eles aqui. Também setei uma cor de fundo, ó, tá? E aqui eu criei o container onde eu chamo todos eles, ó. Então eu adiciono eles na tela com o primeiro, que é o central, o segundo, que é o sul, e o outro, o oeste. Então ele montou ele assim. Para isso, então, eu criei um Poverty Void aqui, o Ordered Grid, e eu organizei ele aqui. Então, para adicionar os painéis lá em cima, e aqui então o container para juntar todos. Bom, então essa parte de cá, então é onde eu criei o ADD Grid Bag para poder organizar, onde depois ele vai usar nesses aqui, ó, para fazer essas restrições de saber a coluna, a linha, para ele pegar o que for no X, no Y, e daí eu montei ele com o painel, mandei adicionar o objeto e as restrições que eu tinha aqui. Beleza, então a partir daí eu já conseguiria fazer funcionar sem os eventos. E aí essa parte de baixo é então a parte dos eventos. Então como é que funciona? Eu mandei ele fazer a escuta, então, né, origem, o evento, então ele vai ficar escutando o que vai ser clicado. E aí eu criei, se o origem recebeu BTN dólar, ele vai fazer isso. Se for o real, vai fazer isso. Se for o metal e assim por diante. Então eu vou explicar primeiro os mais simples, que é o limpar, que ele só seta, né, sem nada preenchido, que daí é o que tiver no real, no valor real ele seta o texto para cá, o que tiver no dólar ele seta para vazio também, e no LBL resultado ele joga de novo o valor que tinha no começo e manda o foco pro valor real. Aí aqui no fechar, simplesmente ele fecha. Então eu não fiz o para mensagem, simplesmente ele vai fechar. Eu tenho um main aqui também, que é onde ele vai montar todo ele, ó, tá? Que eu fiz logo no comecinho. Daí até quando eu criei eu já adicionei a opção para ele já criar. E aqui o que ele faz então? Ele vai pegar e vai entrar se for pressionado o dólar, e ele vai eu criei daí umas variáveis float, então o dólar, o real e o resultado, tá? E eu vou fazer os testes de exceção também. Então, primeiro o que ele vai fazer? Ele vai testar. Ele vai testar se o dólar, se o que tiver dentro do TDXT valor dólar, ele tiver vazio. Se ele tiver vazio, ou esse estiver vazio, ele vai dar uma mensagem de erro. Então ele vai simplesmente dar uma mensagem de erro. Então ele vai testar. Se um ou outro tiver vazio, simplesmente ele dá erro. Se não, ele já vai tentar o outro. O que ele vai fazer? Aqui, ele vai tentar verificar qual objeto foi clicado, né? Daí o que ele vai fazer? Ele vai tentar converter o valor. Se funcionar, ele simplesmente vai fazer a divisão, vai jogar lá para o LBL resultado o texto, mais o resultado que ele tiver, mais um outro texto. E vai ser, vamos digitar qualquer valor, 2, quando eu clicar aqui, então ele pega, junta, coloca texto, mais o valor, mais o texto. Tá? Então, se não for, ele vai dar uma mensagem de erro, tá? Então ele tem as duas, eu tratei as duas exceções, ó, então se o valor
for digitado tiver errado, né, ou não corresponder aos critérios, então ele traz essa mensagem de erro, a mensagem, o título, tá? E ele pega o foco e seleciona tudo, ó. E ele tem a exceção pro de cima também. E aqui eu fiz a mesma coisa pro real, ó. Se ele faz os testes também, ó, já tinha criado lá em cima, não precisei criar aqui a variável. E aí ele faz a mesma coisa com os testes de exceção. Isso aí. E aí aqui eu fiz o do metal, o do motif e o do Windows é onde a gente altera, né? Ó, quando eu clico aqui em metal, ele já tá o motif e o Windows, ó, então ele altera para os formatos que eu fizer. Então esse aqui é o meu programa com as variáveis. Aqui onde eu importei, ó, tem as bibliotecas ATM e a Swing, os J do Swing e as nativas dele, e é isso aí. E assim ficou meu programa, então. Ó, então espero que tenha ficado bacana, e é isso aí. Valeu!